Hoje nós vamos meditar no Salmo 23. Semana passada nós meditamos no Salmo 1 e hoje nós vamos meditar no Salmo 23, aprender um pouco, ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração através dessa porção da palavra dele. Amém? Vamos ler a palavra, em seguida nós vamos orar, rogando assim a graça e a bondade de Deus. Poderia acender essas luzes? Estão queimadas? Aqui. Então vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós queremos ouvir tua voz, queremos entendê-la, Senhor, queremos compreendê-la. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento, que o Espírito Santo ilumine a minha mente para expor a tua palavra com fidelidade, e que essa palavra possa chegar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, e fortalecer a fé, a alma deles, Deus, o relacionamento deles com o Senhor. Que eles te conheçam um pouquinho mais nesta porção da tua palavra. Que eles conheçam o Deus fiel, o Deus misericordioso revelado nessas palavras, Deus. E que esse conhecimento traga maturidade no relacionamento deles com o Senhor. Que esse conhecimento fortaleça a fé deles a cada dia mais. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós temos diante de nós, talvez, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? Até quem não é crente pode recitar esse salmo de cor. Muitas pessoas decoram esse salmo, né? Esse e o Salmo 91. Alguns, na ignorância, usam apenas como um amuleto contra maus olhados, contra espíritos maus, contra agouros, né? E erroneamente usam a palavra de Deus dessa forma, né? A palavra de Deus não é para ser usada dessa maneira. É o salmo que mais está contido nas paredes das casas, né? Se você visita muitas casas, você pode encontrar ele escrito, talhado, impresso e pendurado nas paredes das casas, de muitos estabelecimentos comerciais, né? Mas muitas vezes é apenas um conhecimento que não implica na vida, é um conhecimento que não leva a pessoa a entender a palavra e confiar nessa palavra que Deus está trazendo para os nossos corações. Eu quero meditar com vocês, eu quero ajudá-los a entender a estrutura desse salmo, como ele está disposto, como ele está construído. Obviamente é uma poesia, e a poesia ela tem o estilo próprio dela, mas além do estilo literário, poético dos que compõem os salmos, todos os salmos, esse salmo ele está construído em base a uma geografia. Esse salmo ele está feito, ele está elaborado considerando dois tipos de solos, dois tipos de terrenos. E é em base disso que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai construir esse salmo, mostrando um pouco do conhecimento dele de terra, de terrenos. Como pastor que era Davi, ele obviamente ele entendia muito dos tipos de terrenos
constrói esse salmo, e a mensagem dele, para ser entendida, precisa entender como Davi está construindo esse salmo para que nós pudéssemos ser edificados por ele. Primeiramente, Davi começa falando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez essa não seja a melhor tradução para esse salmo, esse primeiro versículo. Essa tradução, muitos judeus não concordam com ela. E se você ler em algumas traduções feitas por judeus, por rabinos, eles sempre traduzem esse salmo de outra forma. Eles traduzem assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. É uma ideia muito diferente de dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia dessa tradução que nós temos em tela é a ideia de que se Cristo é o nosso pastor, não vai faltar nada na minha vida. Eu vou ter tudo, nada me faltará, eu vou ter tudo. Mas não é essa a mensagem que todo salmo quer transmitir para nós. A mensagem é: se o Senhor é o meu pastor. E Davi faz duas afirmações que fazem sentido nessa sentença final: e eu não sentirei falta de nada. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E mais adiante ele vai dizer: esse pastor está comigo. Então são duas declarações extremamente importantes. Se o Senhor é o meu pastor, e eu creio que Ele está comigo em qualquer terreno, então essa presença de Deus, essa presença do Senhor, fará com que o meu coração não sinta falta de nada. Ainda que eu não tenha tudo que eu quero, mas se eu tenho o Senhor comigo, o meu coração não sentirá falta de nada. Por isso, eu concordo que a melhor tradução seria: o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor e Ele está comigo, então eu não vou sentir falta de mais nada. Eu vou estar satisfeito com Ele. Eu vou encontrar suficiência nele. Eu vou encontrar satisfação no Senhor, que é o meu pastor. E essa sentença só pode ser dita a respeito de Cristo. Davi está se referindo ao pastor de Israel. E o pastor de Israel é o Messias. O pastor de Israel é o Cristo, é o Yeshua, é o Messias prometido, que ainda não havia vindo ao mundo se encarnado. Mas Davi tinha plena convicção de que ele era o pastor da alma dele, o pastor da vida dele. E não é sem razão que a Bíblia somente chama de pastor a ele. Nenhum outro homem nas Escrituras é chamado de pastor. Outros homens são chamados de líderes, são chamados de guias, são chamados de instrutores, mas o substantivo grego poimen, ou a palavra equivalente do hebraico, ela é atribuída na função de pastorear, e principalmente no Novo Testamento, somente a Cristo. A nenhum homem no Novo Testamento é dito que ele é pastor. Aos homens foi dado o dom de pastorear, mas o ofício de pastor na Bíblia é somente de Cristo. Ele é o pastor por excelência. Ele é o pastor do qual nós verdadeiramente podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e a minha alma não sentirá falta de nada. Você não pode dizer isso de mim. Eu não tenho, o pastor Clay não tem, o Carlton não tem condições de satisfazer a alma e as necessidades de vocês. Até porque nós não somos oniscientes, nem onipresentes. Eu posso tentar atender um aqui, mas estou descuidando de outro ali. Eu posso te atender uma vez, mas
mas muitas outras vezes você vai passar por situações que eu não vou estar do teu lado e você não vai poder contar comigo. Então, a meu respeito e ao respeito do pastor Clay, vocês podem dizer assim: o pastor João e o pastor Clay são meus pastores e tudo me faltará, porque nós não vamos conseguir atender os anseios da alma, ou quase tudo nos faltará, alguma coisa nós vamos conseguir fazer. Mas se o pastor João e o pastor Clay são de fato o pastor da minha alma somente, quase tudo me faltará. Mas se Cristo, o Messias, é o pastor da sua alma, Ele estará com você em todos os terrenos da vida, em todas as situações da vida, e a tua alma nunca vai sentir falta de nada. Tua alma vai se saciar nele, a tua alma vai se alegrar nele, a tua alma vai encontrar nele contentamento e razão para seguir a sua vida. Então, eu começo trabalhando esse aspecto. Se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Ainda que eu não tenha, mas não vou sentir a falta, porque o Senhor preenche o meu coração. Como eu disse, esse salmo ele está construído em base a dois terrenos. É um salmo topográfico, né? Vamos poder dizer assim. A topografia desse salmo, ela consiste primeiro numa planície. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e esse pastor da minha alma, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a primeira linguagem. A ideia de pastos verdejantes é a ideia de uma planície, aonde a água desce das montanhas e a água para ali, e onde há um charco, onde há uma retenção maior de água, porque a água não tem para onde correr, porque é planície, porque é pastos verdejantes nesse sentido. E ali acumula-se água e verdeja-se os pastos mais. E ele continua com a ideia de um terreno plano, quando ele diz assim: guia-me mansamente por águas tranquilas. Qual tipo de terreno nós podemos ter águas tranquilas? Somente num lugar plano. Num lugar onde o terreno é acidentado, as águas não estão tranquilas, elas estão o quê? Em movimento, correndo, levando resíduos, terra, minerais, areia. A água vai descendo e levando tudo que ela encontra pela frente. Mas a ideia que Davi está usando é uma água tranquila que decanta, onde a impureza desce e o que sobra em cima são águas limpas, são águas purificadas, depuradas, porque é um lugar tranquilo, é um pasto verdejante, são águas tranquilas, calmas, repousadas, descansadas, decantadas. E ou seja, o Senhor me guia nos momentos bons e fáceis da vida. Ele está falando: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça são a ideia de caminhos retos, fáceis de seguir, de caminhos suaves e que nós podemos caminhar por eles com facilidade. Essas ideias usadas por Davi no início, elas indicam uma topografia, elas indicam um tipo de solo plano, um tipo de solo onde essa planície verde, com águas tranquilas e com caminhos retos e fáceis de trilhar, é onde o Senhor guia a vida dele, é onde o Senhor leva ele como pastor dele. O Senhor o faz caminhar por terrenos desta forma. Em outras palavras, Davi está dizendo: a vida é feita de bons momentos, a vida é feita de momentos agradáveis. A vida cristã não é porque somos servos de Deus que nós vamos ter que viver momentos difíceis, vales de sombra da morte, sempre não. Como Deus é um Deus bondoso e gracioso,
quando nós dependemos dele, ele nos conduz, ele nos guia por pastos verdejantes, águas tranquilas, limpas e veredas, caminhos. Quem não sabe o que é veredas, a palavra veredas é uma palavra para caminhos, caminhos de justiça, caminhos tranquilos, fáceis de caminhar. A vida cristã, na vida cristã nós temos esses momentos. Mas por que pastos verdejantes? Por que águas tranquilas e veredas de justiça podem trazer alegria para o nosso coração? Porque Ele é quem nos guia. Ou seja, Ele está conosco. Ele está nos levando. Esses momentos bons que nós temos na vida, de colheitas, de bênçãos, de alcançar resultados e glórias que nós estamos esperando para a nossa vida, eles precisam ser reconhecidos como momentos que Deus, que Cristo está nos guiando a eles também. E portanto, nós precisamos nesses momentos aprender a depender dele, aprender a reconhecê-lo nesses momentos. O livro de Provérbios, no capítulo 3, Salomão dá um conselho extremamente importante para nós. Salomão diz assim: não confies no teu próprio entendimento, não te estripes em você mesmo, mas antes reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. O que Davi está fazendo? Davi está dizendo: nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, nos caminhos fáceis da vida, eu reconheço que eu estou lá porque o Senhor tem me guiado para lá. Eu reconheço o Senhor, eu reconheço a bênção do Senhor, e por eu reconhecê-lo, por eu louvá-lo, por eu nesses momentos considerá-lo e entender que isso é por causa dele, então eu sou feliz, porque não são os pastos verdejantes, não são as águas tranquilas e nem os caminhos planos e fáceis que trazem satisfação à nossa alma, mas é o Senhor. Nós podemos mesmo, dentro desses momentos de calmaria, de bênção, de conquistas da vida, não sentir o sabor das conquistas no nosso paladar espiritual, emocional. Do que o Senhor está falando? Por exemplo, pessoas que não reconhecem a presença de Cristo na vida delas, podem, por exemplo, o pastor Cleison saiu de férias agora, está chegando aí. Pessoas podem sair de férias. Que coisa melhor do que férias? Tem coisa melhor do que férias? Já pensou? Comer bem, dormir bem, acordar tarde, né? Passear, conhecer lugares diferentes. Mas você sabia que isso pode ser um inferno? Pode ser feito debaixo de muito descontentamento, de sabor, tristeza e briga. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem reconhecer que o Senhor está com eles e é o pastor deles nesses momentos bons da vida. Nos momentos bons da vida, nós tendemos a esquecer de Deus. Por isso, muitos de vocês têm ido ao Brasil. E eu tenho dito uma coisa para vocês: tirem férias, mas não tirem férias de Deus. Quantos que voltam depois de 1, 2 meses de férias, espiritualmente lá embaixo, e me contam: pastor, essas férias para mim espiritualmente foi um arraso. Por quê? Porque você não considerou o Senhor em todos os teus caminhos. Você tirou férias de Deus, você quis desfrutar daquilo sem reconhecer que Cristo estava ali dando aquilo para você. Os momentos bons da nossa vida vêm do Senhor, vêm da graça, da bondade de Deus, do amor de Deus.
por nós. Nós precisamos reconhecer que o Senhor está conosco nesses momentos. E nós precisamos ter tempo para Ele. Nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos ler a Sua palavra. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Não é porque eu estou de férias que eu não tenho que ir adorar o Senhor no dia do Senhor. Ou se eu não for, mínimo eu tenho que reunir com alguém, com minha família. Eu tenho que ler a Bíblia, orar e cantar com eles. Mas eu reconheço, ao fazer isso, eu reconheço o Senhor na minha vida boa, na minha vida abençoada, eu reconheço a mão de Deus. E é isso que Davi está falando. Davi está falando, sabe por que eu tenho pastos verdejantes? Porque Ele me guia. Sabe por que eu bebo água limpa e não água suja? Porque Ele me guia. Sabe por que eu ando por caminhos justos, de veredas justas? Porque Ele me guia. Ele está comigo. Para Ele me guiar, Ele tem que estar comigo. Ele está comigo. Ele é meu pastor. E Ele está comigo. E por isso, essas coisas acontecem na minha vida. Mas Davi vai mudar a topografia. Davi vai dizer assim: agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aqui é outro cenário. O vale da sombra da morte não é uma planície. O vale da sombra da morte é um lugar difícil, um terreno difícil de andar por ele, um lugar assustador, um lugar onde o medo toma conta da gente, alguns fantasmas surgem do profundo da nossa alma muitas vezes, e nós às vezes temos que chorar. São momentos onde caminhar não é fácil. É um vale que não se vê muito à frente, ele é de sombras, ele é de morte, ele é de angústia, ele é de choro, ele é de tristeza. É um terreno totalmente diferente do que ele estava falando anteriormente. Agora ele está falando de um lugar difícil, pelo qual algumas vezes Deus também nos coloca para caminhar nele. A vida cristã não é feita somente de planícies verdejantes, de águas tranquilas e caminhos retos e fáceis. Como cristãos, nós somos colocados em caminhos muitas vezes que são caminhos de sombra, vales escuros, difíceis de caminhar, onde tem pedras, onde tem rochas, onde tem espinhos, onde tem todo tipo de obstáculo que nós temos de enfrentar também. E Davi, ele está reconhecendo que na vida dele tem havido esses dois tipos de terreno. Mas tanto em um quanto no outro, o que faz a diferença: não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Davi está dizendo, não é que lá no momento bom o Senhor esteve comigo, me guiou, me levou, me conduziu pela mão naquelas planícies, e quando chegou na porta da entrada desse vale, o Senhor olhou para mim e falou assim: agora é com você, sozinho, se vira. Né? Não é isso. Ele está falando, o Senhor esteve comigo lá naquele momento bom, eu desfrutei daquele momento bom. Mas aqui no vale da sombra da morte, eu não temo nada. Eu sei o que tem nesse vale. Eu sei as coisas que podem acontecer comigo nesse vale. Eu sei das lágrimas, eu sei da dor, eu sei que uma espada pode atravessar meu coração. Mas eu não vou temer. Por uma só razão, eu não vou temer nada que tem no vale da sombra da morte. Porque Tu estás comigo. Igual o Senhor estava me guiando também aonde? Nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas e nos caminhos retos. O Senhor estava comigo lá. Eu desfrutei. E agora vai ser um momento difícil. Não vou ter desfrute nesse momento doloroso, difícil que eu estou passando. Mas eu vou passar por esse
para ir do outro lado. Porque todo vale tem um começo e tem um fim. Amém? Ninguém mora no vale, nesse vale da sombra da morte a vida toda. Não existe isso. Nenhum homem na Bíblia que sofreu, só sofreu. Exceto Jesus. É dos homens a quem o pastor guiou, todos eles tiveram momentos de vale da sombra da morte na vida deles. Mas em todos esses eventos, esses momentos, todos esses homens, assim como Davi, enfrentaram o vale da sombra da morte da vida deles, sem temer mal nenhum, por uma só razão: porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante o uso da expressão da vara e do cajado. Na verdade, não são dois. É um instrumento só que funciona com as duas formas. Aquele instrumento que está na mão do pastor. A vara é a parte reta e o cajado é a parte curvada. Então, esse instrumento tem duas finalidades. Ele pode guiar, resgatar, ou até, vamos dizer, 3, e ele pode também corrigir o curso com uma disciplina, com uma varada, com uma batida na perna. Ou é o instrumento que, quando a ovelha é rebelde, quando a ovelha é costumaz, quando a ovelha insiste em não estar com o pastor, é o instrumento que ele usa para quebrar a perna dela também. Aí ele bate forte, justamente para quebrar a perna. Os pastores quebravam as pernas, ou uma perna daquela ovelha que se rebelava e que não queria andar com o resto das ovelhas. E enquanto ela estava se recuperando, quando tinha de mover-se, ele a carregava nos ombros. Mas quando chegava onde as ovelhas paravam, ele botava ela no chão para educá-la, que ela tinha que estar no grupo, porque no grupo elas são protegidas. A única defesa que as ovelhas têm, além do pastor, é se juntarem. Quando elas se espalham, elas são presas fáceis, porque defesa é praticamente zero. Então ele está dizendo, nesse vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado, ele me consola, porque além de servir para me guiar, para me desviar de perder-me nesse vale da sombra da morte, é também a defesa que eu tenho contra meus inimigos, nesse momento difícil da vida. O Senhor não vai permitir que nenhum predador extermine com a minha vida, porque a tua vara e o teu cajado me dão essa esperança, esse consolo de que o Senhor está cuidando de mim nesses momentos difíceis da vida. As diferentes situações da vida nos provam, nos colocam em prova, para que tenhamos uma oportunidade de sermos aprovados por Deus. Quando somos aprovados por Deus, em qualquer situação da vida, Deus sabe honrar seus filhos, aqueles que são aprovados. Como que nós podemos ser aprovados como filhos de Deus? O dia que a nossa maturidade, o nosso compromisso for tal, que nós reconheçamos o Senhor em todos os terrenos da nossa vida, nas planícies ou nos vales assombrosos de morte, nós reconheçamos Deus em todos os nossos caminhos. Salomão disse, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, não seja bobo de pensar que as coisas se dão porque você é capaz, porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é o cara. Isso é ignorância, isso é estultícia. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sermos aprovados por Deus passa por reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Reconhecer Ele quando vem a bênção, mas reconhecer Ele quando Ele nos colocar num momento de dificuldade, de sombra, de morte, de deserto, reconhecer Ele também. Quando nós sabemos reconhecer o Senhor em todos os nossos terrenos, em todos os nossos caminhos, então o Senhor vai fazer algo conosco.
preparar-nos uma mesa na presença dos nossos inimigos, ungir a nossa cabeça, e o nosso cálice vai transbordar, cálice de bênção, porque o cálice da amargura Ele já tomou por nós, é o cálice da bênção que vai transbordar sobre as nossas vidas. O amargo Ele tomou para que nós não precisássemos tomar. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos os dias da minha vida, em terrenos planos ou em terrenos acidentados, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, em todas as situações. Eu reconheço o Senhor na minha vida. Nada na minha vida é por acaso. Não existe acaso na vida daqueles que estão entregues a esse pastor. Não existe sorte nem azar. Existe providência. Guia da mão poderosa desse Deus nas nossas vidas. Reconheça quando Ele te der uma vida boa, abençoada. Mas reconheça também Ele guiando você por vales de sombra. E confie que Ele vai estar com você em qualquer terreno. E seja aprovado por Deus. Não seja esse crente imaturo que nas bênçãos esquece de Deus e se afasta de Deus. E nas provações dos vales da sombra da morte, murmuram contra Deus. Isso é para quem não entendeu o evangelho do pastor das nossas almas. Isso é para quem não entendeu o que é caminhar com Cristo, com o pastor das nossas almas. Porque se você entendeu o que é caminhar com Ele, haverá sorriso na tua alma nos momentos bons e haverá sorriso na tua alma nos momentos difíceis. Com gratidão a Deus, porque Ele está com você e Ele está guiando você. E se Ele está com você, o que você tem que temer? Qual é a tua preocupação? Qual é teu medo? Qual é a tua angústia se Ele está com você? Você pode enfrentar e ser aprovado por Deus. Por favor, cresça espiritualmente, amadureça e reconheça Deus em todos os teus caminhos. E glorifique a Deus em todos os teus caminhos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela nos fortalece, Deus. Ela nos ensina. Ela nos mostra como o Senhor age, como o Senhor nos guia, quais terrenos o Senhor nos coloca e quão importante o Senhor está conosco sempre. Muito obrigado, Deus. Que essa fé encha nossos corações. Essa certeza de que a Tua presença está conosco em qualquer situação. Que isso seja a força que nos faça atravessar qualquer tipo de terreno. Não olhando e não nos encantando ou nos desesperando com o terreno, mas tendo nossos olhos postos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Possamos caminhar até o dia em que somente haverá planícies, águas tranquilas e eternas para nós. Enquanto não, podemos ter que atravessar diferentes tipos de terrenos. Mas ensina-nos, Senhor, a glorificar Teu nome em qualquer um deles e sermos aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e rogamos que assim possamos aprender e glorificar Teu nome sempre. Em nome de Jesus, o pastor das nossas almas. Amém.